Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender aí, sobre algumas formas normais aí das proposições, ou seja, das formas aí na lógica proposicional, né? Dado uma fórmula H da lógica proposicional, existe uma fórmula, por exemplo, uma fórmula G equivalente a H que está na forma normal, né? Mas aí vem uma pergunta, mas quando é que uma fórmula está na forma normal? Quais que são os tipos de formas normais, né? E para que elas servem? Nós vamos ver, né, que entre várias aplicações, as formas normais elas são muito utilizadas, né, por exemplo, em programação lógica. Mas também nós vamos ver nas aulas posteriores alguns métodos dedutivos onde nós vamos precisar colocar, né, uma fórmula, dado uma fórmula, achar a fórmula equivalente, né, em sua forma normal. E o que nós vamos ver na aula de hoje é exatamente isso, a definição da forma normal e alguns tipos de formas normais. Então vamos lá. Uma fórmula da lógica proposicional está na forma normal se e somente se, quando muito, contém os conectivos não, ou e. Ou seja, uma fórmula para ela estar na forma normal, ela pode conter apenas estes conectivos aqui. Alguns exemplos, tá, de formas normais estão aqui, ó. Por exemplo, não P e não Q, não P ou não Q, P e Q ou não Q ou R. Observem que em todas essas fórmulas aqui, né, aparecem apenas os conectivos não, ou e, né? Toda fórmula da lógica proposicional ela pode ser levada para uma forma normal equivalente, né? Ou seja, como que a gente pode fazer isso? Se surgir os conectivos implica e se somente se, nós podemos eliminar eles. Por exemplo, né? Suponha que eu tenho lá P implica em Q, né? P implica em Q, nós sabemos que equivale a não P ou Q, certo? Ou seja, essas duas fórmulas aqui elas são equivalentes. E P, se somente se Q, equivale a não P ou Q, né? Porque isso aqui é a mesma coisa do que P implica em Q e Q implica em P, certo? Não é isso? Se somente se P, se somente se Q, equivale a P implica em Q e Q implica em P, né? E nós podemos, P implica em Q é não P ou Q, e Q implica em P é não Q ou P. Ou seja, observe que a gente consegue, né, eliminar quando aparecer os conectivos implica e o se somente se, nós conseguimos eliminar. Também mostrei para vocês na aula passada, né, que o conjunto, né, do não e o não e ou ele é um conjunto completo, né? Mas vamos lá. Há duas formas normais para uma fórmula da lógica proposicional, e é a que nós vamos ver na aulinha de hoje aí. Uma é a forma normal conjuntiva, né? Quando a gente fala de conjunção, a gente lembra do e, certo? E a forma normal disjuntiva, né? Quando a gente fala disjuntiva, a gente lembra aí do ou, certo? Então nós vamos ver essas duas formas normais aí, tudo bem? Antes de definir as formas normais conjuntiva e disjuntivas, nós vamos definir o que vem a ser um literal, né? Então vamos lá. Um literal na lógica proposicional, ele é um símbolo proposicional, né? Ou seja, P, Q, R, S, né? Ou sua negação. Então nós temos exemplo aqui de literais, ó, P, Q, R, não P, não S, certo? Isso daqui é um literal, ou seja, não S não é um literal, certo? Não S, isso daqui não é um literal, ok? Um literal ou ele é um símbolo proposicional ou sua negação, certo? Nós vamos ver que as formas normais conjuntivas e disjuntivas elas são formadas utilizando apenas os literais. Então vamos lá. Nós vamos então primeiro definir o que vem a ser a forma normal disjuntiva, né?
Então vamos lá, uma fórmula H, ela está na forma normal disjuntiva se ela é uma disjunção, né, de conjunção de literais. Dando um exemplo aqui vai ficar mais claro para vocês. Ó, vamos lá, um exemplo. Ó, observa, ó, ela é uma disjunção, tá aqui, ó. Ela é uma disjunção de quê? De conjunção, ó. Conjunção, 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 ó. Então essa fórmula aqui, ela está na forma normal disjuntiva. Por quê? Porque ela é uma disjunção de conjunção de literais, certo? Observe que aqui eu só tenho literais, ó, P, não Q, R, P, não P, não Q, certo? Então eu tenho, ou seja, né, quando é que uma fórmula é normal disjuntivas? Por exemplo, quando eu tenho aí, ó, P, por exemplo, e Q, ou Q e não P, ou S e R e assim por diante. Observe que ela é uma disjunção de conjunções, ó, conjunções, certo? Que eu tenho, ó, P ou Q, ela está na forma normal disjuntiva, certo? Tem também, ó, que P ou não Q e R, ela também está na forma normal, o que? Disjuntiva, ok? Então vamos lá. Determinar, então como que nós podemos determinar a forma normal disjuntiva de uma fórmula qualquer, né? Nós podemos fazer isso de duas formas. Primeiro, é a gente encontrar, né, fórmulas equivalentes e a gente ir substituindo até que nós façamos com que a fórmula seja uma disjunção de conjunção, e também através de um algoritmo que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Nós vamos então determinar a fórmula normal dessa fórmula H aqui, dessas duas fórmulas, tá bom? Primeiro achando as fórmulas equivalentes e depois utilizando um algoritmo. Então vamos lá. Então tá aqui minha fórmula H. P implica em Q e Q implica em P, certo? Então nós podemos então aqui achar uma fórmula equivalente a P implica em Q, que é não P ou Q, e não Q ou P. Observe que ela ainda não está na forma normal disjuntiva, né? Porque disjuntiva eu tenho que ter uma disjunção de conjunções, certo? Então, vamos agora fazer o seguinte, vamos aqui aplicar, né, a distributiva. Então eu vou fazer aqui, ó, não P ou Q e não Q, tá? Então, ó, não P ou Q e não Q. Então eu apliquei esse daqui com esse daqui, certo? Ou agora eu vou aplicar esse daqui com esse daqui, ó, ou não P ou Q e P. Então tá aqui, ó, não P ou Q e P, certo? Observe que nós ainda não temos uma disjunção. Aqui, ó, já melhorou para nós, ó, nós temos aqui um ou, mas ainda nós temos aqui o que? Temos um ou aqui, certo? Então vamos eliminar aqui, ó. Então agora eu vou aplicar a distributiva de novo, só que agora eu vou aplicar a distributiva aqui, ó, certo? Então aqui vai ficar o que, ó? Não P ou, então vamos lá, ó, não P e não Q, ou Q e não Q. Então aqui, ó, não P e não Q, tá aqui. E agora eu vou aplicar ou não Q e não Q, ó, e ou Q e não Q, ó, Q e não Q. Agora, ó, ou seguindo, ou, então tá aqui o ou. Agora eu vou aplicar aqui, ó, então vai ficar, ó, não P e P, tá aqui. E agora eu vou aplicar Q ou, né, Q e P, tá aqui, ó. Então Q e P. Então tá aqui, ó. Observe, pessoal, que agora nós temos o que, ó?
nós temos essa fórmula aqui, ó, ela já está na forma normal disjuntiva. Observe, ó, que eu tenho uma disjunção de conjunções, ó. Aqui é uma conjunção, aqui outra conjunção, conjunção e conjunção. Ó. Eu tenho disjunção de conjunções, certo? Encontramos a forma normal disjuntiva. Agora observe, pessoal, isso daqui, ó, que e não que, isso não dá falso? Não P e P, isso daqui também sempre não dá falso? Qualquer coisa ou falso, não dá essa qualquer coisa, então nós podemos eliminar esses dois aqui, ó. De forma que nós temos o que? Não P e não Q, ou Q e P. Então tá aí, ó. Certo? Encontramos o que? Essa fórmula H aqui, certo? Encontramos uma fórmula equivalente a H, onde ela está na forma normal o que? Disjuntivas. Observe que ela só tem literais, ó. Não P, não Q, Q e P. Ok? Outra forma, pessoal, da gente determinar a forma normal disjuntiva é a gente utilizando um algoritmo, né? E aí eu vou mostrar para vocês esse algoritmo passo a passo, para quando vocês tiverem que encontrar a forma normal, se você seguir esse algoritmo, você vai encontrar, ok? Então vamos lá, ó. O primeiro passo do algoritmo é você obter a tabela verdade da fórmula. Então observe, eu tenho a fórmula, então, H aqui, e vou fazer a tabelinha verdade, ok? Então, já nós aprendemos em aulas anteriores como que a gente faz a tabelinha verdade. Então, observe, aqui está a tabela verdade da fórmula H, ok? Então, aqui está. Então, a primeira coisa que você vai fazer é a tabelinha verdade. Segundo passo, né? Você vai extrair... Você vai extrair da tabela as linhas que interpretam a fórmula como V. Então, ó, eu tenho aqui a minha tabelinha, certo? Então, agora eu vou retirar as linhas. Vamos marcar aqui, ó. Essas duas linhas aqui interpretam H. Então, observe que aqui, ó, interpreta H como verdadeiro, ó. Então, aqui verdadeiro e aqui verdadeiro. Então, eu vou pegar agora e vou extrair essas duas linhas. Tá aqui, ó. Certo? Para mim, só interessa, tá, pessoal? Os valores aqui das minhas proposições, tá? Por isso que eu eliminei as outras colunas, ok? Porque eu só tenho aí os símbolos proposicionais P e Q. E vocês vão entender por quê no próximo passo. Então, eu extraí aí, tá? Então, tá aqui, ó, VV, tá aqui, VV e FF. Tá aqui, ó, FF. Ok? Então, esse daí é o segundo passo. Qual que é, então, o meu terceiro passo, né? E último passo, ok? Então, vamos lá. Então, tá aqui a tabelinha, onde que eu extraio as linhas. Então, vamos lá. Para cada linha da tabela abaixo, faça uma conjunção de literais. Ó, conjunção e de literais. Né? Então, os literais que eu tenho aqui é P e Q para cada uma das linhas, certo? Aí ele fala o seguinte, ó, se a interpretação do símbolo proposicional é verdadeira, mantenha o símbolo. Caso contrário, faça a negação do símbolo proposicional. Então, vamos lá. Ó. Essa primeira linha aqui, ó. Vamos olhar aqui essa primeira linha aqui, ó. Então, P é verdadeiro, eu vou manter ele. Então, vai ficar P. Se ele falou para fazer uma conjunção, então é P e... O que é verdadeiro, mantém o que. Então, vai ser P e Q. Então, ó, P verdadeiro e o que verdadeiro. Aí, eu vou fazer uma conjunção, não é isso que ele pediu? Para cada linha da tabela abaixo, faça uma conjunção. Certo? Então, eu fiz, ó. Para essa primeira linha, eu fiz uma conjunção. Vamos para a próxima linha. Se o P é falso, ó, caso contrário, faça a negação do signo proposicional. Então, eu vou negar, né? Se o P é falso, vai ficar não P. Se o Q é falso, também vai ficar não Q. Então, ficou não P e não Q. Ele pediu para a gente fazer a proposição, não é isso? A conjunção, ok? Beleza. Então, fizemos isso daqui, ó. Agora, ele pede, ó, em seguida, faça uma disjunção entre as linhas. Ó, entre as linhas, eu vou fazer um ou. Então,
Entre essa linha primeira e a segunda, eu vou fazer um ou. Então, tá aqui, ó. Entre a primeira linha e a segunda linha, eu vou fazer um ou. Então, observe que aqui eu encontrei uma fórmula H equivalente, né, HFND, H na forma normal disjuntiva, equivalente a essa fórmula aqui. Observe como a gente tinha feito aí nos slides anteriores, ok? Observe que agora essa fórmula aqui está na forma normal disjuntiva, ok? Então tá bom. Vamos lá, vamos mais um exemplo aqui para a gente utilizar o algoritmo, só para a gente fixar. Então vamos lá, determinar a forma normal da fórmula H, P implica em Q e R utilizando um algoritmo. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Obter a tabela verdade. Então tá aqui a tabelinha verdade, tá? Então a tabelinha verdade está aqui. Eu coloquei só aqui as interpretações já de H direto, né? Depois vocês fazem e conferem se está certinho, ok? Então, primeira coisa, nós obtemos aí a tabelinha verdade. Próximo passo, extrair da tabela as linhas que interpretam a fórmula como V. Então, vamos lá. Então, vai ser essa primeira linha aqui, segunda, terceira, essa linha e essa. Então, nós vamos extrair essas três linhas, tá? Aqui, ó. Então, observe, ó, VVV, que é a primeira linha, tá aqui. A segunda linha e a terceira linha que nós extraímos. Ok? Então, esse é o segundo passo, certo? Agora, vamos lá. Terceiro passo. Para cada linha da tabela abaixo, faça uma conjunção de literais. Então, eu vou fazer aqui, ó, P, I, Q, I, R, porque são todos verdadeiros, né? Então, ó, P, I, Q, I, R. Beleza. Agora, na segunda linha, ó, se o P é falso, então eu vou ter que negar ele, né? Então, vai ficar não P, I, Q, I, R. Então, não P, I, Q, I, R. E agora, a última linha vai ficar o quê, ó? Não P, não Q, I, R. Então, não P, I, não Q, I, R. Certo? Então, fizemos isso daqui, ó. Por último, ele pede para a gente fazer uma disjunção. Então, vou fazer um ou aqui, ó, entre as linhas. Então, tá aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Ok? Belezinha? Então, tá bom. Então, vamos lá. E o que é a forma normal conjuntiva? Né? Forma normal conjuntiva. Opa, não tem esse D aqui não, certo? Então, uma fórmula H, ela está na forma normal conjuntiva se ela é uma conjunção de disjunção de literais. Ó, agora inverteu, pessoal. Ó. Ela é uma conjunção, tá aqui, ela é uma conjunção de disjunção, ó. Ou, tá vendo? Ó? Então, ela é uma conjunção, ó. Isso daqui é uma disjunção, disjunção, disjunção. Ela é uma conjunção de disjunções, ok? Então, aqui está na forma normal conjuntiva, certo? Aqui também está na forma normal conjuntiva, ok? Então, vamos lá. Determinar a forma normal conjuntiva da fórmula P implica em Q e Q implica em P, né? Vamos primeiro aí fazendo pela substituição das fórmulas equivalentes. Então, ó, P implica em Q equivale a não P ou Q. Tá aqui. E Q implica em P é não Q ou P. Observe, pessoal, que num passo eu já coloquei na forma normal conjuntiva. Já está na forma normal conjuntiva. Essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula equivale a essa e está na forma normal conjuntiva. Belezinha? Vamos agora fazer o seguinte, vamos achar a forma normal conjuntiva através do algoritmo. Então, vamos lá. Determinar a forma normal conjuntiva, né, da nossa fórmula exemplo aí, H. Então, primeira coisa, você vai fazer a tabelinha verdade. Então,
primeiro passo é igual ao algoritmo anterior. Então, obtém aí a tabelinha verdade. Segundo passo agora, ó, eu vou extrair da tabela as linhas que interpretam a fórmula como falso. Para a forma normal disjuntiva é verdadeiro, conjuntiva é falso. Então, eu vou pegar aqui minha tabelinha, vou agora marcar aí, ó, as linhas que interpretam ela como falso e eu vou extrair. Tá aqui, ó. Então, eu extraí as linhas que interpretam, né, a fórmula como falso, né, como falso. Ok? Então, segundo passo é esse daí. Terceiro passo, tá? Para cada linha da tabela abaixo, faça uma disjunção. Opa, agora mudou, ó. Na forma normal disjuntiva era conjunção. Agora eu faço uma disjunção para cada linha, então, ou de literais. Se a interpretação do símbolo proposicional ela é verdadeira, então faça a negação do símbolo proposicional. Então agora é o contrário, né? Se ela for verdadeira, eu vou negar ela. Caso contrário, eu mantenho o símbolo. Então aqui, ó, se o P é verdadeiro, então eu vou negar ele. Então vai ficar não P ou, e se o Q é falso, eu manter ele. Então vai ficar não P ou Q. Observe que é o contrário, né? É o dual da forma normal disjuntiva, certo? Então, ó, não P ou Q. E aqui vai ficar o quê? Se o P é falso, mantém ele, e o Q é verdadeiro, nega ele. E faz o quê? Uma disjunção, né? Então, vai ficar o quê? P ou não Q. Beleza, fizemos esses passos aqui, ó. Em seguida, faça uma conjunção entre as linhas. Então, agora eu vou fazer um E aqui entre as linhas. Então, tá aqui a primeira linha e a segunda linha. Observe que aqui eu tenho uma forma normal conjuntiva equivalente a essa fórmula H ali, ó. Elas são o que? Equivalentes. Ok? Belezinha? Então vamos lá, vamos para a gente fixar aí, vamos achar agora a fórmula normal conjuntiva dessa fórmula aqui. Primeira coisa, vamos obter a tabelinha verdade, tá aí. Primeiro passo. Segundo passo, nós vamos extrair da tabela as linhas que interpretam a fórmula como falso. Então, vamos lá, ó. Vou ter aqui 5 linhas, né? Então tá aí as 5 linhas, então eu extraí, certo? Então tá aqui, tá todas as linhas aí que eu extraí que interpretam o H como sendo o que? Falso, né? Certo? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos então pegar. Então, ó, se o P é verdadeiro, eu nego ele. Então vai ficar não P ou não Q ou R. Então, não P ou não Q ou R. Agora aqui vai ficar não P ou Q ou não R. Não P ou Q ou não R. Agora aqui no P vai ficar não P ou Q ou R. Não P ou Q ou R. Agora P ou não Q ou R. E agora vai ficar P ou Q ou R. Então P ou Q ou R. O que nós vamos fazer agora com cada uma agora dessas linhas? Nós vamos fazer uma conjunção. Então tá aqui, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Beleza, pessoal? Ok? Então, através aí do algoritmo a gente consegue encontrar essas formas normais, né? Você também pode achar também as formas normais utilizando aí a substituição, né, de fórmulas equivalentes, tá? Pessoal, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que, por exemplo, às vezes você pode fazer uma tabelinha verdade, tá? Só dar um exemplo aqui para vocês. Aí suponha que você tenha lá P e Q, certo? Aí você vai, aqui tem H,
ok? Aí ela vai ser interpretada aqui como verdadeiro. Aí você tem lá P e você tem Q como verdadeiro, e aqui você tem falso, tá? Ela é interpretada. Suponha que aqui seja falso e verdadeiro, tá? E tem mais as outras linhas aqui, tá? Só dando um exemplo para vocês aqui, tá? Aí suponha que só essa linha aqui tenha dado verdadeiro e você quer encontrar a forma normal disjuntiva. O que vai acontecer aqui, né? Na forma normal disjuntiva, você vai pegar só o que é verdadeiro. Então, eu ia extrair só essa linha aqui, ó. Aí iria ficar P. Você vai fazer uma conjunção na forma normal disjuntiva. Você vai fazer uma conjunção, né? Então, iria ficar P e Q. Certo? P e Q. E você supõe que as outras linhas tudo tenha dado falso, né? As outras duas linhas aqui, ó, tenha dado interpretado H como falso e aqui como falso. Observe que a forma normal disjuntiva, pessoal, vai ser essa daqui, ó. E não tem problema, tá? A P e Q. Você vai falar, não, Daniel, mas isso é uma conjunção. Mas observe que isso daqui é uma linha, tá? Isso daqui é uma linha. Ela poderia dar, por exemplo, P e Q ou, por exemplo, P e não P. Certo? Só que aí o que você faz? P e não P não dá falso? Falso alguma coisa não é essa alguma coisa? Certo? Aí ela iria resumir o que? Em P e Q. E significa que ela não está na forma normal disjuntiva? Não. Ela está. Nesse caso, ela vai estar sim. Ok? Só um alerta aí para vocês. Tudo bem? Pessoal, então eu vou deixar aí agora, né, alguns exercícios para vocês praticarem. Ok? E a gente encerra aqui a nossa aulinha. Um abraço a todos. Tchau, tchau.